Bom, então, continuando aqui o segundo capítulo, né, o segundo tema, que são os modelos de sistemas distribuídos, deixa eu falar aqui sobre algumas variações sobre aqueles modelos arquiteturais que a gente estava discutindo agora há pouco. Então, a gente falou sobre a arquitetura cliente-servidor, depois falou sobre a arquitetura peer-to-peer, que seriam as duas grandes arquiteturas do ponto de vista de responsabilidade de sistemas distribuídos, né? Mas tem algumas variações, outras mais não tão comuns, né? Mas de certa forma a gente pode tratar como variações daqueles modelos. A primeira delas é essa variação conhecida como serviço de múltiplos servidores. Então, nessa variação da arquitetura cliente-servidor, você tem uma situação semelhante em que você tem vários servidores ao invés de um só para servir dados ao cliente. Talvez esse modelo seja hoje em dia bem mais comum, né? As aplicações, principalmente as de médio e grande porte, você tem diversos servidores exatamente para tentar atender a demanda cada vez maior de clientes. Né? Então, nesse modelo, os servidores interagem entre si para poder exatamente servir melhor os clientes. Então, você tem múltiplos servidores exatamente para replicar os dados, né, que estarão sendo servidos, e dessa maneira você consegue atender a mais clientes, né? Então, quer dizer, vários servidores com os dados replicados, você acaba tendo capacidade de atender mais clientes. Ou então os dados particionados, né? Então, uma coisa é você ter os mesmos dados repetidos em todos os servidores, são dados replicados. Outra coisa é você ter os dados divididos entre os servidores, são os dados particionados. Então, ambas são as técnicas que você pode utilizar para conseguir servir grandes volumes de dados. Bom, numa outra variação, a gente tem um serviço de proxy. Né? Eu acho que esse termo não talvez seja conhecido da maioria. Nessa variação, você tem um proxy aqui como um elemento intermediário da comunicação entre clientes e servidores. Então, você adotar um proxy pode te proporcionar uma série de vantagens. Vou falar sobre isso logo em seguida. Né? Mas, na verdade, assim, na prática, em termos de arquitetura, seria essa aqui desse desenho aqui. Né? Você tem um cliente, você tem um servidor do lado de cá. Esse servidor, isso aqui é um exemplo, né? Um servidor web que acessa um banco de dados. Você tem aqui um proxy aqui no meio, desempenhando alguns papéis. Então, que papéis um proxy pode desempenhar? Então, ele pode, de certa forma, reduzir o tempo de acesso do cliente ao servidor, porque ele pode, por exemplo, guardar alguns dados mais frequentemente acessados. Né? Então, ao invés do cliente, na hora que ele acessa o servidor, ao invés do servidor propriamente fornecer o dado para o cliente, como o proxy está ali no meio do caminho, ele pode ele próprio fornecer esse dado para o cliente se esse dado já foi solicitado alguma vez e está copiado lá no proxy. Ele aumenta, portanto, a disponibilidade, né? E muitas vezes ele também serve para filtragem. Né? Ele também tem um papel de filtrar as requisições entre clientes e servidores, evitando que dados maliciosos, né, sejam trazidos do servidor para o cliente, ou o contrário, né? Tá bom? E que conteúdo não permitido seja acessado também. Bom, esse aqui é aquele modelo que eu falei agora há pouco, do proxy como cache, porque nesse modelo ele exatamente guarda dados. Né? Então o cliente ele vai acessar aqui um servidor, se ele tem aqui um proxy no meio capaz de guardar alguns dados, então o cliente não precisa, então o servidor provavelmente não precisa fornecer esses dados para o cliente, porque o proxy está aqui no meio do caminho, ele já tem alguns desses dados. Né? Então se o proxy está, por exemplo, na rede local, ele acaba tornando o acesso aos dados bem mais rápido. Né? Então cache é um repositório com as cópias, né? Esse é o papel de um cache. E assim, o principal desafio do cache, do proxy como cache, é você exatamente proporcionar atualização, porque às vezes você guarda o dado, mas com o tempo esse dado precisa ser atualizado. Se ele estiver desatualizado, ele precisa ser atualizado. Então, esse seria um desafio do proxy como cache. Tá bom? Então,
Então, o proxy ele pode estar localizado no próprio cliente, né? Ou através de vários servidores, né? Que são servidores de proxy, né? Propriamente, que seria o modelo mais convencional. Bom, vou deixar uma questãozinha aí para você responder. Então, guarda aí a resposta e na sala de aula a gente utiliza o Aulativa para registrar as questões, as respostas. Bom, o modelo de serviço com clientes magros assim, foi um modelo bem popular na época lá dos mainframes, né, em que você tinha os terminais que basicamente consumiam dados de servidores na rede. Hoje em dia, esse tipo de modelo acaba que, de certa forma, ele se repete quando você fala em nuvem, né? Então, na nuvem, quando você usa o serviço de nuvem, que realiza o processamento, que realiza o armazenamento, você tem uma figura muito semelhante, porque o seu cliente basicamente vai utilizar recursos que estão todos em serviços e conectados através de uma rede, né? Mas o fato é que esse modelo originalmente era aquele modelo em que você tinha do lado um servidor, né, que era um servidor de capacidade um pouquinho maior, e o teu cliente basicamente era um monitor com um teclado que acessava através de uma rede esse servidor. Então ele era chamado de clientes magros porque ele realmente não tinha necessidade de ter capacidade de processamento. Então todas as funcionalidades desse modelo ficavam no servidor, você tinha um baixo custo de hardware para os clientes e tinha maior facilidade, porque a aplicação toda ficava no servidor, né? Bom, em contraponto, você tinha um alto custo de software e hardware para os servidores. Aquela questão, né, do servidor centralizar a carga é sempre um problema, né? Como ele ser um gargalo. E se as aplicações forem altamente interativas, você também tem um problema de desempenho, porque você depende de uma boa rede nesse tipo de aplicação. Bom, um último modelo aí última variação dessas arquiteturas do ponto de vista de responsabilidade, né, das entidades do sistema distribuído, seria essa variação conhecida como código móvel. Então, nesse modelo, você tem um cliente que acessa o servidor e o servidor ele disponibiliza para o cliente uma aplicação, um código, que o cliente em seguida roda esse código. Bom, talvez hoje em dia... Bom, antigamente você tinha os applets, no Java, por exemplo, isso era bem comum. Teve uma época então que também se usava bastante aquele Flash, né? Talvez muitos tenham tido assim, a oportunidade de utilizar. Então o Flash é um exemplo, o applet e o Flash é um exemplo, né? Que você vai para o servidor te devolve uma aplicação e a aplicação roda no cliente. O Flash basicamente era isso. Bom, hoje em dia você pode de repente imaginar que talvez na web um código JavaScript, né? Você vai ao servidor, o servidor devolve um código JavaScript, você roda o código no cliente, talvez seja o exemplo mais próximo desse tipo de variação, né? De código móvel. Tá bom? Então, para fechar isso aí, essa parte de variações de modelos arquiteturais, eu deixo mais uma questão 11. Aí você guarda a resposta para a gente discutir na sala de aula. Bom, todo sistema distribuído você pode interpretar como uma série de camadas, cada camada dessa tendo exatamente um objetivo. Então, assim, colocando isso aqui na forma de uma figura, você tem no nível mais baixo do sistema os computadores e a rede, né, que provê a comunicação, a infraestrutura de comunicação. Bom, para cada processo do meu sistema distribuído você tem que ter o sistema operacional. E aí você tem um elemento que é um elemento que torna o sistema distribuído realmente viável, que é o middleware, né? Então esse termo a gente vai usar bastante ao longo do curso. Então middleware basicamente é a tecnologia que permite que aplicações que estão aqui em cima se comuniquem. Tá bom? Então toda vez que a gente for implementar um sistema distribuído, né, for implementar um software que tem que se comunicar de forma distribuída, a gente vai utilizar um middleware para isso. Tá bom? Então a descriçãozinha que eu tenho aqui no slide, que eu coloco aqui no slide, né? Então a plataforma, a parte de infraestrutura, você tem o hardware e o sistema operacional, você tem o middleware que mascara. O middleware ele tem exatamente essa capacidade de mascarar as diferenças entre as plataformas. Então mesmo o middleware ele deverá permitir que uma aplicação rodando em sistema
esses diferentes sistemas operacionais consigam se comunicar. Então, hoje em dia, isso é bastante comum, né? Você desenvolve um aplicativo que roda lá no iPhone, roda no Android, e você permite que diferentes instâncias desse aplicativo se comuniquem. E o que é que existe por baixo? Exatamente o middleware que permite esse tipo de coisa. Exemplos de middleware. Bom, esses exemplos aqui, RPC, RMI, são exemplos mais antigos. Talvez de nome você não conheça. Mas a plataforma .NET, plataforma do Java os serviços web talvez sejam termos que sejam mais comuns hoje em dia para a gente. Né? Então, esses são exemplos de middleware. Tecnologias que permitem que aplicações em diferentes processos consigam se comunicar. Tá bom? Então, o middleware proporciona segurança, pode vir a proporcionar segurança, mas, de certa forma, a aplicação também tem que fazer a sua parte. Né? Bom, as aplicações são as aplicações, os softwares propriamente ditos, né, que são implementados usando os middlewares. Né? Aqui eu tenho mais alguns exemplos, não vou discutir em detalhes cada um deles, mas você vê que ao longo desse, desde que as redes começaram a se tornar viáveis, então esse tipo de iniciativa começou a surgir, da criação desses middlewares, dessas tecnologias que permitem a comunicação entre softwares em diferentes plataformas. Bom, do ponto de vista de aplicação mesmo, já pensando na aplicação, a aplicação também pode ser definida em diferentes camadas. Né? Então, quando a gente for desenvolver nossas aplicações, na parte prática da disciplina, você vai ver que a nossa preocupação será sempre implementar duas coisas. Pelo menos duas coisas. Né? Então, o cliente, que vai consumir dados de um servidor, seria o modelo mais básico, mais convencional. E essa arquitetura é chamada de arquitetura de duas camadas. Né? Do cliente de um lado, o servidor de outro, recebendo essa requisição. Numa aplicação um pouco mais complexa, que envolve dados, tanto a aplicação em si quanto o servidor, quanto os dados ficam no servidor, nesse modelo de duas camadas. O cliente, basicamente, ele é só a interface, que acessa a aplicação, que por sua vez também gerencia os dados. No modelo um pouquinho mais complexo, você tem 3 camadas e você acaba separando aí a parte de gerenciamento de dados do servidor de aplicação. Então, no servidor de aplicação você tem a lógica da aplicação, você tem no servidor de dados a parte de gerenciamento de dados, e você tem aqui no cliente o elemento que vai consumir a aplicação, que por sua vez vai consumir os dados do servidor de dados. Tá bom? Esse talvez seja o modelo mais comum hoje em dia nas empresas, em que realmente os dados são separados da aplicação. Mais uma questão a respeito desse conteúdo, sobre o conceito de camadas em sistemas distribuídos, escolha as opções verdadeiras. Você pode marcar mais de uma, veja o que você acha que é verdade e em seguida a gente discute na sala de aula. Bom, finalmente os modelos fundamentais. Então, modelos fundamentais dizem respeito a 3 coisas. Primeiro, a forma como os processos trocam mensagens. Como é que a gente pode lidar com falhas, como é que sistemas distribuídos podem lidar com falhas, e como é que sistemas distribuídos podem gerenciar os riscos de segurança. Então, digamos assim, são os elementos discutidos aí nos modelos fundamentais. Bom, do ponto de vista de interação, existem 2 tipos de comunicação entre processos em um sistema distribuído. Então, primeiro, é uma comunicação que eu chamo de comunicação assíncrona. E na comunicação assíncrona, a troca de mensagens entre diferentes aplicações que estão rodando de forma concorrente, elas não seguem exatamente um padrão, digamos assim. Então, aqui só para ilustrar, eu tenho aqui nessa figurinha, eu tenho 3 aplicações, eu chamo de tarefas, que aqui essas linhas são linhas de tempo, o tempo crescendo aqui da esquerda para a direita. Então, cada pontinho desse, ele representa um envio de mensagens de uma tarefa para outra. Então, nesse ponto inicial aqui, essa tarefa, ela realizou algum tipo de processamento, enviou a mensagem para outras tarefas,
E essas outras mensagens foram gerando algumas mensagens para as outras tarefas. Então, imagina aí que de repente isso aqui é uma requisição que é feita para um servidor, o servidor recebe essa requisição e isso faz com que ele faça uma requisição para outro servidor. Então, esse seria um modelo mais comum hoje em dia que a gente utiliza na internet mesmo, de modelo de comunicação assíncrona mesmo. Né? Então, não há, digamos assim, uma ação muito comportada das tarefas. Então, cada tarefa, à medida que ela for sentindo a necessidade, ele envia mensagens para outras tarefas e elas não estão presas de forma nenhuma. Veja que você não tem muitas garantias sobre a ordem que as mensagens vão chegar aqui, né? Então você vê, né? Uma mensagem que sai daqui, chega até aqui, da tarefa 2 para a tarefa 1. E aí, na hora que chega na tarefa 1, a tarefa 1 envia mais duas mensagens para as tarefas 2 e 3, só que essa aqui chega um pouquinho antes. Então, quer dizer, você não tem nenhum tipo de garantia sobre a ordem, sobre o tempo, sobre espera, nada disso. Esse é o modelo assíncrono, que seria o modelo real da internet, né? Bom, no modelo síncrono, você tem ações mais comportadas, digamos assim. Então, neste modelo, as tarefas elas estão trocando mensagens de uma forma um pouco mais ordenada. Então, as mensagens elas seguem um padrão de tempo bem ordenado aqui, né? Então, a tarefa 1 ela envia mensagens para a tarefa 2 e tarefa 3, ao passo em que a tarefa 2 envia mensagem para a tarefa 1 e tarefa 2, a tarefa 1 para 2 e 3, a tarefa 2 para 1 e 3. E você vê que essas mensagens elas chegam, digamos assim, em tempos bem definidos, né? O que é o primeiro tempo 1, tempo 2, tempo 3. Então essas mensagens elas vão seguindo meio que um padrão. Bom, esse tipo de comportamento não é realista, né? Porque as nossas redes não garantem esse tipo de ações comportadas, de troca de mensagens. Mas o fato é que esse é um modelo de interação. É um modelo teórico. A gente pode simular isso aí, mas o fato é que ele não é tão realista assim, né? Bom, então nesses modelos de interação, normalmente, assim, isso é visto mais do ponto de vista científico, de pesquisa, de sistemas distribuídos, né? Você pode ordenar as mensagens de acordo com o momento em que elas acontecem, que elas são enviadas ao longo da execução do sistema distribuído. Então, assim, do ponto de vista mais, digamos assim, né, teórico, você pode organizar as mensagens entre passado e futuro. Então, quais são as mensagens que estão no passado de determinada mensagem? Quais são as mensagens que estão no futuro de determinada mensagem? Então, para alguns estudos, esse tipo de coisa é relevante, né? Mas, como eu disse, isso aqui é bem mais tratado com mais frequência quando se estuda algoritmos distribuídos, por exemplo, para processamento de alto desempenho, aplicações científicas mesmo, né? Tá bom? Então, veja que você deu uma olhadinha nessa questão 13. E aí você vai marcar aí as opções verdadeiras, né, sobre essa parte de interação de sistemas distribuídos. Bom, ainda na parte de modelos fundamentais, falei sobre a parte de interação, agora a parte de falhas, né? Bom, então, ao longo da execução de um sistema distribuído, falhas podem acontecer, né? Então, a gente vai considerar para discussão, né, nos termos de discussão sobre falhas, que o nosso cenário é esse cenário aqui. Então, se a gente tem um processo P que envia mensagem para o processo Q, né, a mensagem M, existe um canal de comunicação entre essas mensagens, existe aqui um buffer de saída de mensagem, existe um buffer de chegada de mensagem, quer dizer, o buffer seriam os espaços que esse que envia e esse que recebe. E existe um canal de comunicação propriamente dito, né? Pode ser um fio, pode ser um meio sem fio, mas isso aqui seria, portanto, uma representação teórica da comunicação, do envio de mensagem de um processo para outro processo. Então, que tipo de mensagens ou que tipo de falhas podem acontecer? Existem alguns tipos de falha, algumas classes que a gente chama, né? Alguns tipos de falha, e eu relaciono essas falhas nessa tabela. Então, a falha que eu chamo de falha de parada, ela afeta os processos.
quando é que essa falha acontece? Quando um processo para, né, por alguma razão, e se mantém parado. Então, né, o outro processo consegue detectar, de repente implementando algum mecanismo de timeout, mas o fato é que esse tipo de falha é uma falha que afeta um processo, né? O processo para e dessa maneira ele se mantém. Então isso aí obviamente vai interferir no sistema, porque se aquele processo estava participando da aplicação do sistema, se ele parar, aquilo ali vai configurar uma falha. Bom, na falha que eu conheço como quebra, o processo afeta o processo também, ele para, né? Fica lá parado, se encerra por algum momento, mas o outro processo não é capaz de detectar esse estado, ou seja, ele não sabe se o outro processo por que de repente ele não está recebendo uma mensagem, enfim. Então ele não sabe detectar se o outro processo falhou, né? Então eu chamo esse tipo de falha de quebra. Um é parado, outro é quebra. A falha de omissão é aquela que acontece no canal, quando a mensagem do buffer de saída pode nunca chegar no buffer de entrada, ou seja, ela está no buffer de saída, o processo de origem enviou, a mensagem entrou no buffer de saída, mas não conseguiu chegar no buffer de destino. Isso quer dizer que houve uma falha no canal mesmo, né, de comunicação. O outro que eu chamo de omissão envio. O processo completa o envio, mas a mensagem não entra no buffer de saída. Ou seja, lembra que o buffer de saída é aquele exatamente ponto anterior ao canal de comunicação. Se a mensagem não chega lá, né, o processo enviou, mas não chega lá, então houve um erro, possivelmente no próprio processo. Né? Omissão recebe é semelhante, só que no ponto de vista do destino, então a mensagem chega no buffer de entrada, mas o processo não recebe. Né? Então houve um erro exatamente nesse ponto aí de passagem do buffer de entrada até o processo, buffer de destino até o processo. E outro tipo de falha chamada de falha arbitrária é quando o processo ou canal exibem um comportamento arbitrário. Quer dizer, envios de mensagens em tempos arbitrários, omissão de recebimento, enfim, é um tipo de, digamos assim, um tipo de comportamento meio caótico aí. Você tem o processo ou o canal funcionando de maneira intermitente, né? Então você não sabe exatamente onde é que está acontecendo a falha e quando é que essa falha pode vir a acontecer novamente. Enfim, é um tipo de falha difícil de detectar. Tá bom? Ainda sobre falhas, a gente tem a falha conhecida como falha de relógio, em que o relógio do processo excede seu limite de desvio, né, do relógio real. Então, assim, a gente já discutiu que os relógios dos processos eles não estão 100% sincronizados, mas existe sempre o erro que a gente pode considerar, né? Então, quando digamos assim, os relógios estão muito desincronizados, podem acontecer efeitos meio bizarros, do tipo a mensagem chegar no tempo e sair de um tempo e chegar no tempo anterior, por exemplo, né? Assim, obviamente que ele não vai chegar no tempo anterior, mas como os relógios estão tão desincronizados que esse tipo de coisa pode acontecer e pode enganar o sistema, né? Bom, falha de desempenho do ponto de vista de processo é quando o processo excede seu limite de tempo, né? Falha de desempenho do canal é quando a mensagem demora mais do que deveria demorar e, portanto, aí são os tipos de falha, são muitos tipos de falhas, né, em sistemas distribuídos. Mais uma questãozinha sobre essa parte de falhas, né? Então você vai marcar aí o que é que se pode afirmar sobre essa questão das falhas. E a gente segue por último para encerrar essa parte dos modelos de segurança. Então, assim, do ponto de vista de segurança, os objetos em sistemas distribuídos devem ser protegidos do ponto de vista de autorização e de autenticação, né? Então, os objetos eles têm que, para serem acessados, eles têm que ter a autorização, quem acessa tem que ter o direito, e do ponto de vista de quem está participando do sistema, esse elemento precisa ser autenticado também, né? Então nessa figurinha a gente consegue representar isso através aqui, né, do cliente, que é um usuário, que faz uma requisição a objetos aqui no servidor. Então para que essa requisição
seja possível, primeiro você tem que ter esse cliente autenticado e o acesso ao objeto tem que estar autorizado. Tá bom? Então são os dois principais elementos que garantem a segurança. Bom, que tipos de ameaças a gente pode ter no mecanismo, no processo de comunicação em sistemas distribuídos? Então existem alguns tipos de ameaça. Então imagina, por exemplo, então essa figurinha ilustra uma dessas ameaças. Imagina que um processo envia uma mensagem para o seu destino e aí existe um invasor capaz de fazer uma cópia desse processo, uma cópia dessa mensagem, né? Então essa cópia ela acaba violando a segurança do ponto de vista de confidencialidade, né? Porque aquela mensagem ela foi conhecida por um invasor que não tinha permissão, e você pode até comprometer também a integridade da mensagem, se esse invasor de repente ele altera o conteúdo da mensagem, né? Então você viola aí também a integridade da mensagem. Então como é que você consegue evitar esse tipo de situação? Então existem alguns mecanismos. Então, por exemplo, o hash é um deles. Então ao invés de você enviar uma mensagem sem criptografia, você pode de repente criptografar a mensagem e a mensagem só vai ser entendida pelo seu destino, né? Isso aqui eu acabei me adiantando, é a parte de criptografia. O hash é uma espécie de assinatura que você envia junto com a mensagem, né? Então você envia a mensagem, envia uma assinatura junto com ela, e aí se a mensagem chegar íntegra, o processo de destino ela pode gerar uma mesma assinatura quando a mensagem chega e comparar essas duas assinaturas que foram enviadas e a que ele acabou de gerar, né? Na verdade, só quem é capaz de gerar assinatura, o hashing, são os processadores de destino. Então, se a mensagem foi enviada e não foi violada, não foi alterada, então essas assinaturas vão ser iguais, digamos assim, né? Então, o hash é uma forma de garantir que não garante a confidencialidade, porque de qualquer forma um invasor pode ler a mensagem, mas garante que a mensagem vai chegar íntegra, né? Já a criptografia já garante também a confidencialidade, porque a mensagem vai criptografada e o invasor não vai conseguir entender a mensagem. Existe também soluções de certificado digital, né, que envolvem um certificador, uma terceira entidade. E hoje em dia é bastante comum também, né, nos sites você ter os certificados que de certa forma garantem as partes, né, que compõem a comunicação. Bom, então é isso.